Fala pessoal, beleza? Estamos aqui com mais uma aula de biologia com o professor Luiz e hoje assunto novo. Finalmente nós vencemos os vegetais. А что за направление? А? Что за направление? Направление? Какое направление? Что за направление музыки играет? Então pessoal, agora assunto novo, câmera nova, ó. Eu acho que tem qualidade melhor de imagem agora, que não necessariamente é bom, né? Porque dá pra ver minhas olheiras, dá pra ver melhor minha cara. Talvez não tenha sido uma boa ideia, mas tudo bem. Vamos lá então para mais essa aula. Agora a gente vai começar um assunto novo, né? A gente vai falar de reino animal, o último reino que falta a gente ver dos seres vivos, porém não menos importante, né? É um assunto bem complexo, bem extenso, mas que eu tenho certeza que a gente vai conseguir ver pelo menos as coisas mais importantes, tá bom? Então, vem aqui comigo, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Reino animal. Esse grande grupo taxonômico, ver como são classificados taxonomicamente, ver como são distribuídos, suas principais características e tudo mais, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, pessoal, para a gente ficar localizado, lembre-se que, né, tudo na biologia, você trabalha com base na evolução, nas características filogenéticas, tá bom? Então, a gente vai ver o nosso estudo do reino animal, ele vai evoluir de acordo com o que sugere os estudos evolutivos, né? De acordo com a progressão que o reino foi sofrendo evolutivamente. Então, a gente vai acompanhar evolutivamente a progressão dos grupos taxonômicos, beleza? Então, preste atenção aqui para mim, olha lá. Não sei se vocês lembram, deveriam, pelo menos, né? Quando a gente estudou os protistas, o reino protista, né? A gente tinha dois grandes grupos, por assim dizer, né? O grupo das algas e o grupo dos protozoários. Pessoal, não sei se você lembra, mas protozoários, proto significa primitivo, zoo vem de animal, né? Então, protozoários, qual o significado desse nome? Primeiros animais, tá? Então, por quê? Porque cientificamente, né, os estudos evolutivos indicam que o ancestral mais antigo ali, né, que a gente tem dos animais, foi uma espécie de protozoário unicelular, que veio a dar origem, tá, a toda a diversidade, a biodiversidade de animais que nós temos hoje. Então, vamos acompanhar aqui esse processo evolutivo. Olha lá, o protista ancestral flagelado, né? Então, ele foi aqui desenvolvendo e aparecendo as suas novas características, né? As suas apomorfias. Então, esse protista que era unicelular passou a ser o quê? Passou a ser multicelular, tá bom? Multicelular. Ele começou a apresentar mais de uma célula, tá bom? O próximo foi um desenvolvimento embrionário. Pessoal, a partir do as características embrionárias, elas são muito importantes para o estudo evolutivo, tá bom? Então a gente vai ver aqui que elas são características importantíssimas para serem consideradas no estudo evolutivo. Então, o primeiro passo do desenvolvimento embrionário foi a formação de mórula e blástula. O que é isso, professor? Vamos ver aqui, ó, no desenvolvimento embrionário. Eu não sei se você lembra, mas tudo começa na reprodução sexuada. Aqui você vai ter uma célula ovo, tá? O que vem a ser essa célula ovo? É a união do gameta masculino e feminino, né? Geralmente representado por gametas haploides que vão se unir formando um ovo ou zigoto também chamado, né? Que vai ser diploide, tá bom? O ovo ou zigoto.
Então vai começar um processo chamado de divisões celulares ou clivagem. Essas que, o que antes era uma única célula passa a ser 2, depois 4, depois 8, depois 16 e assim sucessivamente. Porém, aqui, quando chega mais ou menos ali por volta de 12, 15, 30 células, a gente vai ter um novo estágio chamado de mórula, tá? Mórula, que faz referência à amora, um cacho de amoras, onde tem aqui, parece um monte de frutinha junto. Alguém achou que parecia, pelo menos, né? Que viagem é essa, velho? Então, aqui, a gente tem a mórula, que é essa junção de várias células que sofreram o processo de divisão celular ou clivagem, tá bom? Então, olha aqui, continuando, essas divisões, elas continuam. Perceba, pessoal, que o ovo zigoto ele não mudou de tamanho, tá? Ele continua até o momento aqui, no mesmo tamanho. A única coisa que mudou foi que ele está apresentando uma maior quantidade de células. E quando tiver aqui, mais de 100 células, a gente vai ter um estágio chamado de blástula. Uma característica importante da blástula é porque aqui na região interior, tá, desse aglomerado de células, vai se formar uma cavidade. Se a gente fizer um corte, a gente consegue ver essa cavidade, que vai ser chamada de blastocele, tá? A blastocele, então, que é a cavidade da blástula. Aqui, quando a gente faz um corte, a gente consegue visualizar essa cavidade. Então, pessoal, as primeiras fases embrionárias que foram surgindo no desenvolvimento dos animais aqui, então, foi o aparecimento de formação, né, da mórula e da blástula. Vamos continuar aqui, então. Quando surgiu essas características, essas apomorfias, então, pessoal, aqui, aí surgiu esse grupo, tá? Esse ancestral aqui comum vai dar origem a esse ramo aqui, onde vai ter um corpo com sistema aquífero e sem tecido verdadeiro, tá? Esses animais, eles não vão possuir tecido verdadeiro. Se não vai possuir tecido verdadeiro, muito menos eles vão apresentar o quê? Órgãos. Esses animais aqui também não vão ter os órgãos. De que animais será que nós estamos falando? É o grupo dos poríferos, tá, pessoal? Poríferos ou esponjas do mar. Lembra lá, tá? Porífero ou esponjas do mar. Lembra lá do Bob Esponja? Você pode não ter percebido, mas eu sou um cara 100% mamífero. Esse cara aí. Bem, pessoal, os poríferos eles não são exatamente como o Bob Esponja, né? A gente vai ver que eles são bem diferentes na realidade. Mas o Bob Esponja ele é, sim, baseado nesses animais aqui primitivos chamados de poríferos, que são as esponjas. São animais que são multicelulares, tá? Eles possuem um desenvolvimento embrionário na fase de mórula e blástula. Eles vão ter um corpo totalmente adaptado para a filtragem de água no sistema aquífero e não vão possuir nem tecidos, nem órgãos, tá bom? Então, pessoal, então aqui a gente tem um ancestral que deu origem, tá? Vai dar origem ao grupo das esponjas e também a outros indivíduos. E aqui, continuando, depois do surgimento dessa fase de blástula na divisão embrionária, nós vamos tendo, então, desenvolvimento de novas fases. A blástula, depois da blástula, aqui, surgiu, então, novas divisões celulares e uma nova fase embrionária, chamada de gástrula, tá? Pessoal, esse gastro aqui, lembra o que vocês? Né? Gastronomia, gastrite, gástrico. O que tudo isso tem em comum? Está relacionado a quê? A região do quê? Do estômago, né? Então, por que isso? É à toa? Não é à toa, pessoal. Na biologia, sempre o nome não vai ser à toa e vai ter um sentido. E é bom você se agarrar nisso
justamente para entender melhor os nomes, porque uma das maiores reclamações dos alunos em relação à biologia são os nomes difíceis de serem lembrados. Para-clorobenzil pirrolidinonetil benzimidazol. Porém, quando você tenta memorizar de maneira forçada, é pior para você aprender. Você realmente precisa fazer associações no seu cérebro para que ocorra a fixação desses nomes. Então, se você faz gástrula referente a estômago, fica mais fácil de você lembrar. Até porque, pessoal, é nessa fase que vai começar a formação da região onde vai ter toda a tua porção intestinal, tua porção digestiva, tá bom? Por isso ela recebe esse nome. Tenho certeza que eu nunca vou usar essa palavra na minha vida. Então, olha aqui. Nessa fase, nós vamos ter já uma diferenciação celular. É muito importante que você lembre disso, porque, ó, desde aqui, ó, da célula zigoto, da célula ovo, mórula e a blástula, não havia diferenciação celular. Todas as células aqui eram o quê? Células iguais, tá bom? Tanto elas são iguais que elas são chamadas o quê? De células tronco, justamente porque são células que vão poder dar origem a células, vamos supor, do olho, do estômago, do intestino, da pele, do coração, qualquer uma. Então, ela vai formando tipo uma árvore, tá bom? Com troncos, ela pode formar qualquer célula do corpo, por isso também que são conhecidas como células tronco, tá? Essas são as famosas células tronco ou totipotentes. Por quê? Porque elas podem se transformar em qualquer célula do teu corpo. Então, até esse momento aqui da blástula, tá? As células elas eram indiferenciadas. Uma diferenciação vai começar o que? Aonde? Na fase de gástrula, tá bom? Então, olha aqui. Perceba que aqui no desenho da gástrula a gente vai ter essa porção aqui interna de células, diferente dessa porção externa. Tanto que essa porção externa ela vai ser conhecida como ectoderma. Só lembrar de ecto, da ideia de quê? De externo, né? De fora. Então, essa porção mais externa vai ser ectoderma. E essa amarelinha aqui mais interna, ela vai ser o quê? A endoderma. Ó, aqui, ó, endo, da ideia de dentro. Então, são folhetos embrionários internos, beleza? Então, pessoal, justamente aqui, novas características foram surgindo evolutivamente. Uma delas é o surgimento dessa nova fase embrionária, a fase de gastrulação, tá? Então, vai ser justamente nessa fase que vai acontecer o quê? Diferenciação das células, surgindo assim os tecidos verdadeiros, tá? Tanto, pessoal, que os animais, a partir de agora, eles vão se enquadrar num grupo que é chamado de eumetazoa, né? São os eumetazoários, ou metazoários verdadeiros, tá? Porque até então, aqui, ó, as esponjas, elas são separadas, pode ver, elas vão estar num ramo diferente, num ramo chamado de parazoa. Parazoa. São os parazoários, tá bom? Tudo porque não apresentam simetria, que a gente vai falar daqui a pouco, não apresentam tecidos verdadeiros. Pessoal, uma coisa muito importante. Se na fase embrionária o animal apresentar 2 folhetos embriológicos, ele vai ser chamado de diblástico, tá bom? Diblástico, justamente porque o di aqui, ó, da ideia o quê? De 2, que são 2 tecidos, o ectoderma e o endoderma, tá bom? Quem serão, então, esses animais que vão apresentar aí 2 tecidos embrionários na sua fase embrionária? O ectoderma e o endoderma são animais diblásticos. Vão ser o quê? Os quinidários, tá bom? Os quinidários, então, que vão ser quem? Águas vivas, água viva, caravelas,
anêmonas, corais e por aí vai, tá bom? Então, esses vão ser os animais diblásticos dos folhetos embrionários que vão ter aqui no reino animal. Continuando, então, o surgimento, o processo evolutivo e surgimento de novas características das apomorfias dos animais. Aqui, ó. Então, pessoal, começou a surgirem evolutivamente novos animais que apresentavam 3 folhetos embrionários. Bem, pessoal, se são 3 folhetos embrionários, né, houve o surgimento de um, né, que tinha 2, então vai ter um novo folheto embrionário. E eles também vão apresentar uma simetria primária bilateral. Vamos já falar o que é isso. Simetria é quantas partes iguais você divide o corpo. Vou voltar aqui o slide. Perceba aqui, ó, que você tem uma esponja, você não divide elas iguais, por quê? Porque a forma dela é irregular, né? Não é igual a Bob Esponja lá. A forma das esponjas elas são irregulares, você não consegue dividi-las de maneira igual. Surge aqui no próximo grupo a simetria. Pessoal, então, ó, em poríferos, vamos supor que poríferos têm uma simetria ausente, tá bom? Já os demais animais você vai ter essa característica. Olha aqui comigo. A hidra, que é um quinidário, tá? Você tem aqui, ó, no centro você tem a boca da hidra. Qualquer canto que você vá para, você divide aqui, ó, indo para a extremidade dela, você vai ter, então, partes iguais. Isso aqui é uma simetria radial, como a gente chama, tá bom? Olha aqui, ó. A gente vai ter a parte aboral, que é a parte presa no substrato, e a parte oral, que é a parte que fica a boca. Aqui uma lagosta, que é um artrópode, um grupo que a gente vai ver também. Você pode ver, ó, se dividir ela aqui ao meio, ela vai ser dividida em 2 partes iguais, né? Já que dividir, você já pega, aproveita e come. É genial. Então, aqui, ó, você vê que ela tem 2 partes iguais. A parte dorsal, que é essa parte de cima, a parte ventral, a parte anterior, que são os membros superiores, a parte posterior, que são os membros inferiores, lado esquerdo e lado direito. Então, isso é simetria, tá bom? Coisa que você não vai ter nas esponjas, porque elas são assimétricas. Você não vai ter lado esquerdo, lado direito, parte dorsal, parte ventral, você não vai ter isso, tá bom? Porque elas apresentam ausência de simetria. Olha aqui, simetria radial, por quê? Por que a hidra tem uma simetria radial? Porque é de raios. Lembra lá de uma circunferência? Se você considerasse que isso aqui é uma circunferência, a distância do centro da circunferência para qualquer ponto na periferia, ela é denominada de quê? De raio. Lembra lá na matemática? É um raio. Então, como ela é dividida aqui, ó, em partes iguais por raios, a gente vai ter uma simetria radial. Já que bilateral, né, que inclusive é o nosso caso, a nossa espécie, nosso grupo, ele tem uma simetria bilateral. Você pode fazer uma divisão. O que acontece se eu partir você ao meio? Primeiro que eu vou preso, né? Segundo que eu vou ter 2 partes iguais. Então, ó, bi vem de 2 partes iguais. Então, você vai ter 2 partes, uma esquerda e uma direita, tá bom? Beleza, então a partir desse momento nós vamos ter 3 folhetos embrionários, que é o surgimento da mesoderma, não tinha falado ainda o nome, tá? Antes no diblástico, aqui ó, era ectoderme e endoderme. No triblástico nós vamos ter ectoderme, endoderme e o surgimento do tecido que fica ali na meiuca, no meio, tá? Que é a mesoderme, ou mesoderma. Então olha aqui, quem vão ser esses animais triblásticos com simetria bilateral? Protostômos, que a gente vai falar daqui a pouco, que é, e acelomados. Quem vão ser esses animais? Olha aqui, pessoal, antes da gente falar que grupo é esse, vamos ver aqui, ó, como é essa questão dos 3 folhetos. Olha aqui, ó. Se eu pegar um plateuminto, que é um grupo de animal triblástico, eu vou ter 3 tecidos embrionários. Olha aqui, ó, esse tecido azulzinho aqui, que é o tecido número 1, esse tecido rosinha aqui, que é o tecido número 2, e esse amarelinho aqui, que é o tecido número 3. São tecidos
então, que formaram lá no desenvolvimento embrionário, que é a ectoderma, a mesoderma e a endoderma. Então, ele é triblástico. Porém, pessoal, é um animal acelomado. O que vem a ser acelomado? O celoma vai ser justamente a cavidade do corpo onde os órgãos se desenvolvem. Lembra que eu falei de dividir você no meio? Se eu dividir você no meio, eu vou ter aqui uma cavidade abdominal, uma cavidade onde comportam os seus órgãos. Essa cavidade é o celoma. Evolutivamente, ela surgiu aí depois desses animais aqui, ó. Antes não tinha. Então, esses animais não tiveram essa possibilidade de desenvolver diversos órgãos, tá bom? Então, isso fez com que eles tivessem uma fisiologia, uma anatomia de órgãos muito mais simples que a nossa. Vocês vão ver, então, daqui a pouco, tá bom? Então, aqui, ó, é maciço. Tirando essa cavidade aqui, essa cavidade, ela é a cavidade do arquêntero, que a gente chama também de intestino primitivo. Essa cavidade aqui, ela vai conter alguns poucos órgãos digestórios, tá bom? Arquêntero. Então, olha aqui, ó, surgimento, então, dos plateumintos aqui representado pela planária, um animalzinho bem simpático de vida livre, tá bom? Mas nós vamos ter também alguns parasitas, como é o caso do verme solitário, que algumas pessoas têm na barriga, por isso não comem direito, vivem com sono, vivem amarelas, vivem com fome e vivem reclamando da vida. Você se identificou? Você pode ter uma solitária na sua barriga. Então, beleza. Então, aqui nós vamos ter planárias, solitárias e por aí vai. Então, vamos continuar aqui, pessoal. Acontece que, ó, nesses animais acelomados, surgiu um grupo aqui que apresentou uma formação de uma cavidade no corpo. Esses aqui a gente vai chamar de animais pseudocelomados. Lembra, pessoal? Pseudo. Esse pseudo aí significa o quê? Falso. Porque esses animais eles vão apresentar um celoma, que é essa cavidade do corpo, mas esse celoma não é uma cavidade verdadeira, não é uma cavidade autêntica, tá bom? Olha aqui, ó, que a gente está falando dos nematódios ou nemateumintos, como a lombriga, por exemplo. Se a gente cortar uma lombriga aqui, ó, na meiuca dela, cortou, vamos ver como é dentro dela aqui, ó. Diferente do plateuminto aqui, ó, que é um verme maciço por dentro, você vai ver aqui já o aparecimento dessa cavidade aqui. Essa cavidade aqui que vai ser, então, o nosso celoma, tá bom? Essa cavidade é o celoma. Acontece, pessoal, que essa cavidade não é considerada um celoma verdadeiro por um motivo bem simples. Lembra, ó, esse tecido azul é a ectoderme, esse tecido rosinha aqui é a mesoderme e esse tecido mais interno a endoderme, tá? Pessoal, esse tecido aqui, a endoderme, ele não pode revestir o celoma. O celoma ele tem que ser revestido pelo mesoderme, esse rosinho. Então aqui, ó, o celoma está envolvendo parcialmente a cavidade celomática. A parte interna aqui está sendo envolvida pela endoderme. Então, isso caracteriza um animal pseudocelomado, tá bom? Esse celoma, então, não vai ser um celoma verdadeiro, ele vai ser pseudocelomado. Então, aqui, representando os pseudocelomados, nós vamos ter os nemateumintos, tá bom? Então, continuando aqui, pessoal, nós vamos ter os animais protostômios. Aí, ó, os animais protostômios, eles surgiram primeiro, né? Vou já falar a diferença entre protostômios e deuterostômios. Depois surgiram os deuterostômios. Vou explicar rapidamente aqui o que vem a ser protostômios e deuterostômios, tá bom? Pessoal, olha aqui. Lembra da formação da blástula aqui, ó? Que formou uma cavidade chamada de blastocele. Então, olha esses tecidos aqui da base da blástula, eles vão invaginar, ou seja, eles vão entrar aqui, ó, eles vão indo para dentro, eles vão começar a migrar para o interior da cavidade,
formando então a nova fase chamada de gástrula. Quando essas células invaginaram, olha aqui, ó, elas formaram um novo tecido, que é o tecido da endoderme. Olha aqui, esse tecido amarelinho aqui, ó, da endoderme. Pessoal, essa nova cavidade aqui está a blastocele. Aqui em azul, ó, aqui azul, a blastocele. Essa aqui amarelinha vai ser o arquêntero, então, o intestino primitivo, que vai ser a região que vai formar, tá, a área digestiva do animal. Acontece que dessa cavidade aqui, ó, tem essa entradinha aqui que a gente chama de blastóporo. O blastóporo vai ser a entrada do arquêntero. Então, o blastóporo ele vai poder dar origem a duas estruturas no decorrer do desenvolvimento do animal, tá? Ele vai poder formar tanto a boca e pode dar origem ao ânus do animal, tá bom? Pessoal, ao ânus. O mesmo buraco que forma a boca pode formar o ânus. Então, aqui, pessoal, se o blastóporo formar a boca, esse animal vai ser conhecido como, vai ser classificado como protostômio. Protostômio, tá bom? Se formar o ânus, se o blastóporo formar o ânus, esse animal vai ser conhecido, vai ser classificado como deuterostômio. Deuterostômio. Professor, lá vem o senhor com esse bando desses nomes difíceis, né? Então, bora aprender o significado aqui do nome, que vai ficar mais fácil, tá? Olha aqui, estômio, para começar, percebe que os dois vão ter estômio. Isso aqui já é o que tem igual, porque estômio significa boca. Então, boca. Proto é primeiro, primitivo. Então, se é protostômio, vai ser primeiro a boca, né? Boca, se o blastóporo formou a boca, primeiro a boca vai ser protostômio. Se formou o ânus, a boca ela vai se formar depois. Então, deutero significa boca depois, tá? Então, protostômio forma a boca, deuterostômio forma o ânus. Agora ficou fácil de lembrar. Proto, primeiro a boca, né, que vai formar, que é a boca, e o ânus. Vai formar. Não, pera. Deuterostômio vai formar o ânus. É isso que eu ia falar. Agora vocês já sabem o significado de protostômios e deuterostômios, né? Proto, boca, deu, o ânus. Nunca mais vão esquecer agora. Então, olha só. Surgindo novas apomorfias, né? Nós vamos ter, então, o aparecimento pela primeira vez dos animais enterocelomados ou celomados verdadeiros, tá? Agora a gente vai ver um animal com um celoma formado, assim como paralelamente aqui são os animais chamados esquizocelomados. Não se prenda muito a esse aqui, porque são coisas que dificilmente vão ser cobradas de vocês. Esquizocelomados nada mais é em relação à origem da cavidade do celoma, tá? Então, surgiu aqui independentemente, tá? Animais com celoma verdadeiro, só que a gente vai ter animais que o celoma é formado pela endoderme. Então, quando é formado pela endoderme, eles são chamados de esquizocelomados. E quando o celoma é formado pela mesoderme, eles vão ser chamados de enterocelomados. Olha aqui, mas todos vão ser celomados verdadeiros, vão ter a cavidade do celoma verdadeiro. Olha aqui, a gente tem aqui uma representação de um anerídeo, que é um animal celomado. Olha aqui, ó. Olha aqui a cavidade do celoma, onde vão ser desenvolvidos os órgãos do animal. Percebe, pessoal, que a cavidade do celoma ela é totalmente envolvida pela mesoderme. Aqui, ó, o tecido rosa cobre tanto o início quanto o fim dela. Então, ele não é coberto parcialmente, mas sim totalmente pela mesoderme. Então, quando o animal tem o celoma totalmente revestido pela mesoderme, ele é considerado, então, um animal celomado, tá bom?
Então, quando o animal ele tem a estrutura, a cavidade de celoma totalmente envolvida pela mesoderme, ele é considerado um animal celomado, tá bom? Esse é um celomado verdadeiro, tanto que eles podem ser chamados também de eucelomados. Continuando aqui, ó, pessoal, esquizocelomados, que eu falei para vocês que o celoma não deixa de ser celomado verdadeiro, tá? Mas o celoma ele vai ser formado por células da endoderme, que é o caso dos moluscos, tá? Polvo, lula, mexilhão e por aí vai. Nós vamos ter também animais que vão apresentar, que são esquizocelomados e vão apresentar um processo de metameria, que vai ser o quê? O corpo dividido em segmentos, uma segmentação do corpo. Como é o caso dos anelídeos, aqui a minhoca. Você sabe que a minhoca ela vai ter o corpo dividido em vários gominhos. Esses gominhos são chamados de segmento, que é formado por um processo anatômico e fisiológico chamado de metameria. Depois, o surgimento de um exoesqueleto quitinoso, tá? Então, ó, exoesqueleto. Exo da ideia de fora. Então, é um esqueleto externo formado por um carboidrato chamado de quitina. Então, o surgimento dessa característica é marcante no grupo dos artrópodos, que vão ser os insetos, os crustáceos, os aracnídeos e por aí vai. Continuando aqui paralelamente a esse ramo evolutivo, nós vamos ter, então, finalmente, o surgimento dos últimos grupos de invertebrado. Invertebrado por quê? Porque não possui a coluna vertebral. Se você lembra lá desde as séries iniciais, né? Que vão ser os equinodermos, tá bom? Os equinodermos surgem paralelamente aqui, porque eles vão apresentar uma simetria secundária pentarradial. Penta, 5, porque vão ter 5 lados, né? Então, se você partir daqui e dividir esse animal, você vai ter 5 partes iguais. Uma simetria pentarradial. Pessoal, por que continuando aqui, você vê aqui, ó, uma ancestralidade comum com o último filo que a gente vai falar, que é justamente o filo que surgiu, a notocorda, que é uma estrutura que vai dar origem à coluna vertebral, e também que tem um processo de metameria, que é a formação de segmentos, né? Você sabe muito bem que já viu quando a pessoa, quando ela malha, que ela fica com a barriga, barriga de tanquinho, né? Que é aquela barriga toda dividida em gomos. Isso é um processo de segmentação, é um processo de metameria. Eu mesmo mostraria meus gominhos assim, se eu tivesse, né? Porque eu não tenho mesmo. Então, olha aqui, metameria, sofre metameria e vai ter o surgimento da notocorda. Pessoal, a notocorda é aquela estrutura que vai dar origem à coluna vertebral, tá bom? Então, não necessariamente os cordados vão ter colunas vertebrais, porque tem animal que apresenta a formação da notocorda, mas não chega a formar a coluna vertebral, como é o caso do anfíolos, tá bom? Então, esses animais eles não chegam a formar uma coluna vertebral verdadeira. Basta apresentar a notocorda para ser do grupo aqui dos cordados, onde vai ser o grupo que você vai encontrar os peixes, répteis, anfíbios, aves e mamíferos, tá bom? É o nosso grupo, o grupo de vertebrados. O cordado, desses filos que a gente vai lembrar, vai estudar, só lembrando, né, pessoal, que isso aqui tudo são filos. Lembra que a gente estudou lá o reino, filo, classe? Isso aqui são os filos, os principais filos do reino animal. Qual é o nosso filo? O nosso filo é o cordata, tá bom? Nós somos mamíferos, nós somos do reino animal. Muita gente ainda fica surpreso quando fala que a gente é do reino animal. Sim, nós somos animais pertencentes ao grupo, à classe dos mamíferos, tá bom? Eu sempre falo que é errado aquela placa que diz assim, que você vai no restaurante, vai no hotel, proibida a entrada de animais. Bem, se é proibida a entrada de animais, devia ser proibida a entrada de pessoas, porque elas também são animais. Então, pessoal, essa é a nossa aula de introdução ao nosso novo assunto, ao nosso último reino que vai ser estudado, que é o reino animal, tá bom? Então, aqui nós temos os filos, você tem que aprender essas características, como que são animais diblásticos, triblásticos,
o que são os protostômios, deuterostômios, o que são celomados, acelomados, pseudocelomados. Outra coisa muito importante é falar do aparelho digestivo, tá bom? Tem animais que vão ter um aparelho digestivo ausente, eles não vão ter estrutura que forma ali, então, um sistema digestório, que é o caso dos poríferos. Lembra que a gente falou que os poríferos não formam tecido verdadeiro, muito menos órgãos, então aqui não vai ter estômago, intestino, boca, não vai ter. Esses animais, as células são independentes. Então aqui, desses animais, a digestão ela vai ser, a gente vai ver que ela vai ser o quê? Intracelular. Nós vamos ver também alguns animais que apresentam um aparelho digestivo, um sistema digestivo incompleto, como é o caso dos quinidários, de alguns proteomitos, por exemplo, né? Esses animais, eles apresentam apenas o quê? O que significa um sistema digestório incompleto? É aquele sistema onde não tem um ciclo, não tem uma entrada e uma saída, vamos assim dizer. São animais que geralmente só vão apresentar a boca. Onde termina o sistema digestivo? Isso mesmo, no ânus. O sistema digestivo ele começa na boca e termina no ânus. Então, esses animais eles não vão ter ânus, eles vão ter apenas boca. Nossa, professor, então como que eles fazem? Eles comem pela boca e defecam pela boca. Pois é, por quê? Porque eles não têm um sistema digestivo completo, tá bom? Então, tudo que eles comem, eles digerem, depois eles regurgitam ali pela boca. E nós vamos ter depois os demais animais com sistema digestivo completo, que são os animais que vão ter o quê? Boca e ânus, tá? Vai ter uma entrada para comida, uma entrada para alimentação e vai ter uma região de saída, tá bom? Então, pessoal, não esquecendo que nós estamos aqui uma linha evolutiva, tá? Dos filos, isso aqui deixa eu apagar aqui. Não esquecendo então que nós vamos ter uma linha evolutiva, tá bom? Aqui vai ter um aumento de complexidade, de desenvolvimento evolutivo, vai ter animais que vão ser desde o mais simples, aqui o mais simples, que são o caso das esponjas, dos poríferos, até os animais mais complexos, que é o filo dos cordados. Então aqui a gente vai ter os principais filos do reino animal, tá bom? Você lembra lá, né, nas aulas de taxonomia que a gente falou de classe, filo, reino, então, esses aqui são os filos do reino animal, tá bom? Então a gente fica por aqui hoje. Eu vou deixar então aqui com vocês uma musiquinha bem legal, tá? Para quem conhece a música do Roupa Nova, Whisky a Gogô, ela é uma versão, uma paródia que vai falar justamente do que a gente estudou aqui. E vocês vão poder revisar aí cantando, beleza? Até mais, galera. Foi um prazer estar aqui com vocês novamente e até a próxima. Tchau, tchau. Agora, galera, vamos falar sobre zoologia. Vamos conversar sobre todos os filos e acompanhar essa letra que é maravilhosa com o professor Rinaldo Barral. Vai, Rinaldo! Todos os filos da zoologia que formam hoje o reino animal. Esponja é simples na anatomia, seliterados formam o coral. O plateuminto é o verme achatado, acelomado e folhetos tem 3. Nemateuminto é falso celomado, filo molusca não tem rigidez. No filo Annelida, circulação fechada se deu. Artron, equinodermos, cordados somos você e eu. Deuterostômio, quem é que vai ser? E protostômio, quem é que vai ser? É pra você, estude o reino animal. Deuterostômio, quem é que vai ser? E protostômio, quem é que vai ser? É pra você, estude
achatado, acelomado e folhetos tem 3. Nem mateunito é falso celomado. Filo molusca não tem rigidez. No filo anelida, circulação fechada se deu. Arcon equinodermos, cordados somos você e eu. Deuterostômio, quem é que vai ser? E protostômio, quem é que vai ser? É pra você, estude o reino animal. Deuterostômio, quem é que vai ser? E protostômio, quem é que vai ser? É pra você, estude o reino animal. É, galera, vamos estudar o reino animal. Estudar com o professor Rinaldo, Alcântara, Wagner e Rosivaldo. Porque o reino animal é o bicho.